aqui. O que foi? O que foi? Olá, meus refinados, sejam bem-vindos. Vamos fazer cobertura, vamos fazer um brigadeiro de creme brulee. Vamos trabalhar com essa cobertura num ponto mais firminho, que tal, né? O ponto que eu vou trabalhar com essa cobertura aqui é aquele ponto que você consegue. É um ponto mais firminho, tá? É aquele ponto que você consegue fazer o plissé, é o ponto que você consegue fazer o pétala, tá? É aquele ponto mais firminho, mas que mesmo assim você consegue trabalhar e fica sempre bem marcadinho, certo? É esse ponto que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar com a cobertura quente também. Vocês sabem que eu sempre recomendo trabalhar com a cobertura fria porque você tem controle maior do ponto, né? Do ponto em que está. Mas isso se aplica mais para o recheio, né? A parte que vai no meio que a gente quer que ela escorra. Então a gente tem que saber em qual ponto aquilo ali está realmente em temperatura ambiente. Mas a cobertura que vai por fora, não. Essa não tem necessariamente que ser mole. A gente já fez algumas coberturas mais molinhas, como o bolo de ninho, que escorreu até lá embaixo, né? Alguns que a gente já fez. Essa não, a gente vai fazer com ela com o mesmo ponto pra gente fazer o plissé, pra gente fazer o pétala, tá bom? Só que a gente vai fazer uma decoração espatulada também bem fácil, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o leite condensado, ó. Certo? Nós vamos fazer um brigadeiro de creme brulee. É importante para esse brigadeiro que você tenha uma boa pasta saborizante de baunilha, tá? É importante para esse brigadeiro aqui que você tenha uma boa pasta saborizante de baunilha, tá? Porque se você for trabalhar com essência, não vai ficar legal, tá? Não vai ficar muito gostoso, não. Agora, com pasta saborizante, sim. Aí fica bem gostoso, fica bem cheiroso, tá? Então, é legal. Nós vamos colocar a nossa pasta saborizante no final, tá? E aqui, ó, vou colocar aqui a minha peneirinha, porque eu tenho aqui 2 gemas. Eu vou furar já minhas 2 gemas aqui e vou colocar na minha peneira, tá? Quando a gente coloca na peneira, a gente não mexe, não passa a colherzinha não, tá? Senão não vai adiantar de nada. Então aqui a gente só pode, ó, mexer assim, ó, a peneira, a própria peneira, tá? Ó. Então a gente gira para um lado e para o outro para que passe o líquido, mas fique a película. Essa película é que dá cheiro, tá? Principalmente nesses brigadeiros, então é bom sempre tirar a película, tá? Eu gosto de tirar assim na peneira, mas existem outras formas de tirar a película também, certo? E aí, ó, vamos misturar bem esses ingredientes aqui, ligar o fogo e vamos deixar reduzir, engrossar, até chegar naquele ponto que fica grossinho. Ele ferve e as bolhas são mais consistentes, você vai ver que as bolhas são mais grossas. Você vai ver que ele fica mais escurinho do que quando estava no início, né? Muda um pouquinho a coloração. Você vai ver que é um ponto antes do ponto de bico, tá certo? Não é o ponto de bico. O ponto de bico vai endurecer muito rápido. Então, é um ponto grossinho, tá certo? Treine bastante esse ponto, porque você vai usar para plissé, para pétala, para um monte de coisa. Então, treine bastante esses 2 pontos que você vai mais usar. Na verdade, são 4 pontos, né? O ponto de escorrer, o ponto do plissé ou da pétala, o ponto de bico e o ponto de enrolar. São 4 pontos diferentes. Qualquer coisa, qualquer dúvida, volta lá na aula que eu ensinei para vocês dos pontos. Tem uma aula aqui no curso só com os pontos, onde eu mostro bem de perto só os pontos. Então, volta nessa aula e assiste para você ver os 4 pontos, tá? No mesmo recheio, a gente fez os 4 pontos. Então, volta nessa aula se você tiver alguma dúvida em relação aos pontos, tá bom? O ponto que você quer. Bom, então aqui, ó, já misturei tudo. Vou ligar. E aí a gente vai mexer aqui, ó, até chegar no ponto que a gente quer, tá bom?
Pronto. Ô, amor, você acha que não é melhor fazer uma aula É bem de porque perto eu já aqui, tava, ó? eu já tava falando, que aula é